Rapaziada, antes de iniciar esse vídeo, dando aqui um aviso importante para vocês, eu criei um canal lá no Telegram para disponibilizar materiais gratuitos de estudo, tá? Então, isso envolve e-books, cursos gratuitos e também cursos pagos. Então, se você quiser acessar, entrar nesse grupo, acesse aí o link da descrição e também vou deixar fixado aí no primeiro link da descrição, beleza? Você já se perguntou como grandes sistemas garantem que certas informações sejam únicas e consistentes em toda a aplicação? Então, hoje nós vamos aprender um dos padrões mais famosos na engenharia de software, o padrão Singleton. Se você quer escrever código mais limpo, escalável e reutilizável, fica comigo até o final para aprender esse padrão e melhorar drasticamente o seu código. Já estamos aqui, rapaziada, na nossa ideia IntelliJ para demonstrar teoricamente e na prática como esse padrão Singleton funciona. Mas antes, Singleton, como eu falei, é um padrão de projeto, tá? Ou design partner, como vocês vão ouvir bastante. E design partners são soluções reutilizáveis para problemas comuns no desenvolvimento de software. Basicamente é isso. Então, o design partners vai te ajudar a tornar o seu código mais legível, flexível e fácil de manter, beleza? Então, qual a importância de aprender design partners, tá? Então, aprender design partners é como aprender os atalhos de um mestre programador. Então você começa a enxergar o código com outros olhos e não somente fechar os olhos e simplesmente codificar lá, codificar, né, sem planejar o seu código sem padrão nenhum. Então o Singleton é um padrão que garante que uma classe tem apenas uma instância e fornece um ponto de acesso global a ela. Tá? Então vamos imaginar que você tem um sistema onde só pode existir um usuário logado por vez ou uma única conexão com o banco de dados, tá? E aí é onde o Singleton entra em ação. Pensando aqui no mundo real, vocês podem pensar no Singleton como um presidente de um país. Então, em um país, né, democrático, só pode haver um presidente por vez. Então, mesmo que outras pessoas queiram ocupar o cargo, o sistema garante que só uma pessoa seja reconhecida como presidente oficialmente. Então, o Singleton faz isso com os nossos objetos no código. Então, aí você terá grandes vantagens em usar esse padrão, como controle total sobre a instância, redução do consumo de memória, né, já que cada objeto ele é alocado em um espaço de memória diferente, se tendo um acesso global e centralizado, mas também temos aí desvantagens como acoplamento excessivo, dificulta aí testes unitários também, já que o Singleton ele mantém o estado global e pode interferir aí nos nossos testes, tá? Que precisam de isolamento. Ou seja, um teste ele pode afetar o outro se ambos acessarem a mesma instância. Beleza, mas quando é que eu vou usar e quando eu vou evitar usar esse padrão, tá? Então, se você precisa ali de uma instância única, por exemplo, uma classe de configurações, de cache, de logger, ou quer evitar múltiplas instâncias acidentalmente, aí é legal você usar esse padrão singleton, tá? Mas nem sempre você vai ter que utilizá-lo. Então você vai ter que evitar quando você vai precisar, por exemplo, de flexibilidade para múltiplas instâncias, obviamente, ou quando você está desenvolvendo sistemas altamente concorrentes ou testáveis, beleza? Então vamos para a prática. Primeiramente, vamos criar aqui uma classe padrão simulando uma entidade, né, no nosso banco de dados. Só que aqui nós não vamos trabalhar com banco de dados, beleza? Vamos criar somente uma entidade aqui, sem anotação, sem framework, mas vamos simular uma entidade. Então, eu vou chamar aqui de user, e dentro dessa classe user, vamos criar aqui dois atributos somente. Um nome, tá? Então, nome do tipo string, e também a idade, que é do tipo int. E aqui nós vamos criar os métodos get e setters, e vamos criar dois construtores. Um construtor vazio, que é o padrão, só que como declaramos esse construtor com os dois argumentos, também precisamos declarar aqui o construtor vazio, beleza? Vamos declarar aqui também o nosso toString, então indo aqui out insert e toString, selecionamos dois atributos. Pronto, nossa classe aqui está pronto, tá? Agora vamos criar aqui o nosso enum, tá? Para fazermos aqui usar o nosso padrão Singleton e através do enum é a forma mais moderna hoje de você utilizar esse padrão Singleton, já que no enum nós temos a vantagem de, por exemplo, thread safety, que
Thread safety significa que, mesmo que em aplicações com múltiplas threads, tá? Que são ali processos simultâneos, o singleton ele não será criado duas vezes por acidente. E também teremos uma serialização segura, tá? Então, quando o objeto ele é transformado em dados para ser salvo ou transmitido, o enum garante que a instância única seja preservada corretamente. Vou chamar esse enum aqui de user enum. E vamos colocar aqui como um enum. Aqui nesse enum, nós vamos declarar aqui uma constante chamada instance, tá? Instance. Beleza, feito isso, vamos criar aqui um atributo privado do tipo user, tá? Do tipo da nossa classe que a gente quer pegar a instância. E vamos usar o método get para ele. Beleza. Feito isso, agora nós vamos utilizar aqui, vamos criar um método para inicializar essa instância, tá? Então, a gente vem aqui public void inicializar, chamar de inicializar, que vai receber os dois parâmetros que nós temos lá no user, tá? Que no caso é o nome e a idade. E aqui a gente vai verificar se esse user é igual a null. Se ele for igual a null, a gente vem aqui, user vai receber um novo user. E aqui nós passamos o nome e a idade. Pronto, somente isso. Agora vamos fazer aqui o nosso teste, tá? A gente vem aqui, cria a classe main. Vamos declarar o método main aqui. E aqui vamos criar um user instance. User. Eu coloquei user num, não foi? Ah, vai ser user num mesmo. User num instance ponto inicializar. Vamos inicializar com o nome Victor e 19 anos, ok? Aí a gente vem aqui, cria um user do tipo user que faz receber o get, tá? Nós vamos chamar o método get lá do user using instance get user. Vamos duplicar aqui, tá? Esse código. E aqui a gente vai chamar de user2. E aqui vamos colocar João. E aí você me fala, pô, mas aí você tem dois objetos. Então vamos fazer essa verificação, tá? A gente vem aqui if, se o user for igual o user2, nesse caso aqui eu estou comparando se os dois objetos são iguais, tá? Então, se ele aloca o mesmo espaço além da memória. Então, a gente tem aqui, dá um salt. Se eles dois forem iguais, então, vamos dizer aqui que o padrão funcionou. O padrão funcionou. E para provar isso, eu vou dar um salt aqui. User é igual a o user. Também o user2 é igual a o user2, tá? Senão, o nosso padrão não funcionou. Tem aqui printa, padrão não funcionou. Funcionou. E agora vamos dar play aqui no nosso programa. Esperar aqui. Então veja que o padrão funcionou. Nesse caso aqui ele trouxe o toString, né? Não o espaço de memória. Mas eu vou tirar o toString lá da classe user e vou novamente aqui dar um play. E aqui a gente vê que os dois objetos são iguais. Então isso aqui é o espaço da memória alocado para esse objeto, tá? Então a gente vai ver aqui user@b4c966a. Então veja que os dois estão alocados no mesmo espaço de memória, ou seja, user e user2 são o mesmo objeto, tá? Apesar da gente colocar aqui inicializar com atributos de valores diferentes, eles são o mesmo objeto. Eu poderia já dentro do user1 aqui já criar a classe user e fazer pegar essa instância aqui dentro, tá? Mas eu preferi separar o user do user1 para evitar um acoplamento. Então esse símbolo aqui está isolado da nossa classe user, tá? Não está dentro da nossa classe user. Então,
Como eu falei, isso aí vai evitar o acoplamento direto entre o padrão e a lógica da classe. Tá, mas e o que é acoplamento? Então, quando uma parte do código depende fortemente da outra, isso é o que chamamos de acoplamento, tá? Então, quanto mais acoplado o código, mais difícil é modificar ou reaproveitá-lo. Então, separando aqui o símbolo da classe user, isso torna o nosso sistema mais flexível e fácil de evoluir. Pronto, é isso. Agora que você domina o padrão singleton, está um passo mais perto de escrever o código profissional e escalável. Beleza, mas isso é só o começo, beleza? Existem aí dezenas de outros padrões que podem transformar sua forma de programar. Então, se você curtiu essa aula, deixa seu like, compartilha com seus colegas e comenta aí embaixo qual padrão você quer ver na próxima aula.